Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender a fórmula do arranjo simples. Mas antes, queria pensar uma coisa. Nós precisamos mesmo decorar a fórmula? Pois eu vou falar uma coisa. Não precisamos. O mais importante é entender o que está sendo feito, tá? Então, para isso, eu vou passar a fórmula e vou explicar para vocês, através de um exemplo, duas maneiras diferentes de se resolver um problema de arranjo simples. Sem usar a fórmula e usando a fórmula, ok? Então vamos lá. A fórmula é: nós temos duas coisas que a gente precisa saber antes. O N é o quê? O número de elementos. E o P, que é o número de elementos tomados de P a P. Ou seja, nossa, o que essa professora está falando, né? Eu vou explicar para vocês. Então, a fórmula é assim, ó, arranjo, então é um A maiúsculo de arranjo. Aí a gente coloca aqui, ó, N e P, que N é o número de elementos, e P, que eu falo tomados de P a P, é a quantidade de elementos que serão usadas, tá? Então, vai ficar assim, fatorial de N sobre N menos P fatorial. Essa é a fórmula do arranjo, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil, cada um de uma cor? Bom, então vamos pensar. Ele tem 5 lápis de cores diferentes e quer pintar os estados da região sul, que são 3, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, então 5 é N, o número de elementos. É as 5 cores que ele tem para pintar. E 3 é o P, seria a quantidade de lápis, né, que ele vai usar, de cores diferentes, certo? Então, 5 é o N e 3 é o P. Vamos resolver primeiro? Então, a primeira maneira de nós resolvermos será através do princípio fundamental da contagem, que nós já aprendemos, né, em uma aula anterior. Então, vamos pensar. Bom, para o Paraná, vamos supor que ele comece pelo Paraná, né, que é o primeiro estado. Para o Paraná, ele tem o quê? 5 opções de cores diferentes, né, para usar. Então, ele tem 5 possibilidades. Então, vamos começar aqui, ó, Paraná, né, vamos colocar aqui P de Paraná. Então, PR, né, de Paraná. E ele tem 5 opções de cores. Agora, para Santa Catarina, vamos pensar, bom, ele já usou uma cor, né? Ele já usou uma cor. Então, sobraram o quê? 4 opções. Então, são 4 possibilidades para o estado de Santa Catarina. E para o Rio Grande do Sul, como ele já usou uma no Paraná e uma em Santa Catarina, vai sobrar o quê? 3 cores diferentes para ele usar, certo? Então, Rio Grande do Sul, 3. Então, o resultado vai ser aqui, ó. 5 vezes 4, isso, 20. 20 vezes 3, quanto dá? 60. Então, ele tem 60 possibilidades. Ok? Então, essa seria a primeira maneira de resolver. Agora, a segunda maneira. Vamos pensar naquela regrinha que eu passei para vocês na aula passada. Essa situação é uma situação de arranjo ou de combinação, né? Bom, vamos pensar, se ele mudar a ordem das cores, ele tem um agrupamento diferente? Por exemplo, se ele pintar o Paraná de amarelo, Santa Catarina de vermelho e o Rio Grande do Sul de azul. Se ele inverter aqui,
pintar Paraná de vermelho e Santa Catarina de amarelo e manter o azul no Rio Grande do Sul, ele fez um agrupamento diferente? Sim. Então, eu mudei a ordem, eu tenho algo novo. Então, a ordem importa, portanto, é um arranjo. Então, vamos resolver agora segunda maneira, usando a fórmula. Então, a fórmula do arranjo é N, P. A gente lê assim: arranjo de N elementos tomados de P a P. É igual a, então, N fatorial sobre N menos P fatorial. Bom, N fatorial, qual é o número de elementos? 5, porque ele tem 5 cores para escolher. N menos P, então N é 5. E o P? O P é 3, porque ele vai pintar 3 estados, ele vai usar 3 cores. 5 menos 3, fatorial. Bom, 5 menos 3 dá 2. Então, o resultado vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial. Como que a gente resolve esse daqui, ó? Vou continuar aqui embaixo. Então, o N, né? Vou colocar aqui é 5, 3, né? E o P é 3. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial. Vou decompor o 5 até chegar no 2. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou simplificar aqui, ó, esse com esse. Sobrou o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Olha lá em cima, mesma coisa, né? Então, eu usei a fórmula e cheguei no mesmo resultado. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Tá? Então, são as duas formas da gente resolver. A primeira maneira, né, usando o princípio fundamental da contagem, e a segunda maneira, usando a fórmula do arranjo. Agora, notem que sempre vai ser a mesma coisa, né? Tanto faz a maneira que eu usar, o resultado vai ser o mesmo, né? Por quê? Porque, olha, eu cortando aqui N menos P fatorial, sobra o quê? Sobra os outros 3 valores que eu usei para calcular, né? Isso dá certo quando é arranjo, tá, gente? A combinação que nós veremos na próxima aula é uma situação diferente, tá bom? Então, mais um exemplo? Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar uma diretoria? Bom, então vamos pensar lá naquele nossa ideia, né? É arranjo ou é combinação? A ordem importa ou a ordem não importa? Bom, se cada cargo, né, é diferente, eu tenho presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Se o João, ele é presidente, né? A Maria é vice-presidente, o Pedro é secretário e a Lúcia é tesoureira, se eu mudar a ordem, né? O que vai acontecer? A Lúcia que vai ser presidente, né? Vice-presidente vai ser o Pedro. Então, eu formei um agrupamento diferente? Sim, formei. Então, nesse caso, eu tenho uma situação de arranjo. Por quê? Porque a ordem importa, tá? Mas eu vou resolver das duas formas. Eu vou resolver usando o princípio fundamental da contagem e a fórmula do arranjo, tá bom? Então, primeiro, usando o princípio fundamental da contagem. Nós temos para presidente quantas possibilidades? 30, porque são 30 membros. Bom, se um já está como presidente, sobram quantas possibilidades para vice-presidente? 29.
Então, para vice-presidente, nós temos 29 possibilidades. Depois eu tenho 28 possibilidades para o cargo de secretário e 27 para o cargo de tesoureiro, ok? Então, o que eu vou fazer? 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, tá? Então, reflexo aqui, mas é 27 para tesoureiro, tá bom? Então, vou pegar a calculadora. Pode usar a calculadora, professora? Pode. Por enquanto pode, né? Para esse tipo de cálculo não tem problema. Então, vamos lá. 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, olha lá. É igual a 657.720. Esse é o valor. Eu vou colocar aqui, ó. 657.720 possibilidades. Agora, usando a fórmula do arranjo. Então, qual que é a fórmula do arranjo? Eu tenho N e P. Então, arranjo de N elementos tomados de P a P vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, qual que é o N? N é 30, porque eu tenho 30 membros, né, na diretoria. Agora, o P vai ser o quê? 4, porque eu tenho 4 cargos, né? Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Então, o P é 4. Então, vai ficar 30 fatorial sobre 30 menos 4 fatorial. Ok, 30 menos 4, quanto dá? 26. Então, vai ficar 26 fatorial, certo? Agora, eu vou decompor o 30 fatorial até chegar onde? Até chegar no 26, né? Então, vai ficar 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26 fatorial sobre 26 fatorial. E agora, o que eu faço? Agora eu simplifico esse 26 fatorial com esse. Sobrou o quê? 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Ó, nós já fizemos lá na primeira maneira, né? Que é usando o princípio fundamental da contagem. Então, o resultado agora será arranjo, né? De 30 elementos tomados de 4 em 4. Do 657.720 possibilidades. Ok, queridos? Então, esses foram 2 exemplos da fórmula, né, do arranjo simples. Vocês podem optar por usar a fórmula para resolver problemas de arranjo ou usar o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, queridos, beijos e até a próxima aula!